Olá, confira os destaques do Jornal da Notícia. Manhã festiva na Casa do Vovô, promovida pela Rede Notícia de Comunicações e Secretaria Municipal de Saúde. Moto é recuperada, comércio é furtado e mulheres são assaltadas em Nova Venécia. E veja também, Mirela Cruz foi prata no Campeonato Arnold Classic em São Paulo. Polícia Militar detém traficantes e apreende drogas e armas em montanha. Oficinas de tranças dentro da programação do Circuito das Praças. Fique conosco, o Jornal da Notícia começa agora. O Brasil tem a quarta maior população prisional do mundo e 4 de cada 10 presos ainda não foram julgados. Para tentar mudar a lógica do sistema prisional, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Ministério Público Democrático lançaram documentos com alternativas para reduzir o encarceramento no país. O Brasil tem mais de 600 mil presos. 40% ainda não foram julgados, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. O impacto das prisões em excesso são rebeliões e massacres, como os que ocorreram em várias regiões do país no início deste ano e chocaram o mundo. Preocupadas com a realidade, entidades criaram propostas para melhorar o sistema prisional. Hoje, o Ministério Público Democrático, que reúne promotores e procuradores de vários estados, apresentou um documento com alternativas para enfrentar o problema. Uma das propostas substitui o regime fechado, semiaberto e aberto, pelo regime fechado e livramento condicional, que na verdade é um sistema aberto mais eficiente. Se ele der conta das suas obrigações, ele não precisa cumprir o restante da sua pena. Para especialistas, a superlotação dificulta a recuperação dos presos. Muitos não têm nem a dignidade preservada. E os programas de educação e de profissionalização são coisa rara. O sistema é perverso, é pérfido, é de uma brutalidade tal que ele deixa a pessoa marcada para o resto da vida. Em muitos países, o caminho tem sido rever leis e buscar soluções criativas. O primeiro desafio é mostrar que o superencarceramento não é solução, como defende o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que lançou nesta semana um documento com 16 propostas de mudanças na legislação. As propostas vêm no sentido de minimizar o acesso, minimizar o superencarceramento no sentido de reduzir o número de pessoas que ingressam no sistema e, claro, permitir que mais pessoas saiam do sistema. Quem são essas pessoas? As pessoas que não deveriam estar presas. Pessoas que cometeram crimes leves, não violentos, que estão num sistema hoje de violação de direitos humanos e que não tem qualquer efeito ressocializador ali naquele ambiente. O implante, que também é conhecido como ouvido biônico, é uma opção para quem não pode escutar. Mas o aparelho tem gerado discussões em parte da comunidade surda, que vê na Libras, a língua brasileira de sinais, a melhor forma de comunicação. Matheus usa o implante coclear há 3 anos. Ele faz terapias de reabilitação 2 vezes por semana aqui no Hospital Clementino Fraga Filho, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mãe percebe os avanços no desenvolvimento da criança. Ele com 6 meses de implantado, com o aparelho já ativado, eu percebi que ele já estava ouvindo, porque ele respondia a sons dentro de casa. Chamado de ouvido biônico, é um equipamento eletrônico indicado para pessoas com surdez severa ou total. Eletrodos são conectados no interior da orelha interna do paciente. Na parte externa, há um receptor que envia impulsos elétricos para estimular o órgão auditivo. O aparelho e a cirurgia podem custar até R$80 mil, mas alguns hospitais da rede pública oferecem o procedimento. É o caso do Hospital Universitário, que fica na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. A partir do momento que ficou surdo, o adulto ficou surdo, ele tem que procurar imediatamente ou o mais rápido possível o auxílio para então, quando indicado, fazer o implante coclear. Então, quanto mais rápido for, se tiver indicação, implantado esse aparato, melhor o resultado. O implante coclear é uma opção para quem não pode escutar. Mas o uso do aparelho gera discussões na comunidade surda. Há pessoas que defendem o implante e outros acreditam que a surdez não é uma limitação
e que a Libras é a melhor forma de se expressar. Para o Caio, o implante não foi a melhor opção. Ele colocou o aparelho com 16 anos, depois da insistência da família. 6 meses depois, concluiu que não conseguia se adaptar. Hoje, aos 23, sente que pode se comunicar plenamente com a Libras. Eu me sinto muito mais feliz assumindo a minha identidade surda. Eu lembro que me senti muito pressionado, como se estivesse faltando algo em mim. Ana Regina, doutora em Linguística e dá aulas no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Ela acredita que usar o implante é uma opção, não uma necessidade. Também defende que a criança implantada não pode ser estimulada apenas com a língua oral. A criança vai ter o treinamento da fala usando o aparelho e fazendo estimulações auditivas. Mas, paralelamente, precisa ser estimulada na língua de sinais também. É um trabalho pedagógico que precisa ser feito simultaneamente com as fonos. Essas equipes precisam dialogar. E veja a seguir: moto é recuperada, comércio é furtado e mulheres são assaltadas em Nova Venécia. E você vai ver também oficina de tranças dentro da programação do Circuito das Praças. E ainda hoje, Mirela Cruz foi prata no Campeonato Arnold Classic em São Paulo. Manhã festiva na Casa do Vovô, promovida pela Rede Notícia de Comunicações e Secretaria Municipal de Saúde. É daqui a pouco no Jornal da Notícia.